Olá, pessoal do Jardim Verde! Quem aí já tentou plantar cenouras e acabou com aquela decepção de colher umas raízes pequenininhas, tortas ou sem gosto? A gente sabe como é. A cenoura pode ser uma das hortaliças mais frustrantes para cultivar em casa, mas olha, hoje nós vamos desvendar o segredo que transforma completamente essa experiência. Essa imagem parece até um sonho, né? Raízes perfeitas, longas, com aquela cor vibrante. Muitas vezes o que a gente consegue na nossa horta é bem diferente. E aí a gente tende a culpar o solo, a adubação, mas e se o principal fator for outro? Um que a gente às vezes nem presta atenção. Raízes curtas, bifurcadas, fibrosas, esses problemas são super clássicos. E olha, quase sempre a causa raiz, com o perdão do trocadilho, está ligada a um único e crucial fator: a época em que as sementes foram para a terra. E para quem quer entender a fundo esse e outros segredos do cultivo, já fica aqui o meu convite. Se inscreve no canal Jardim Verde e ativa o sininho. Assim, você garante que não vai perder nenhum conteúdo que a gente prepara para ajudar a sua horta a prosperar. Ok, vamos mergulhar nisso. O grande segredo, a variável mais importante para o sucesso no cultivo de cenouras é a temperatura. É ela quem dita as regras do jogo para essa hortaliça. É que a cenoura é o que a gente chama de cultura de clima ameno. O que isso quer dizer? Que ela foi programada pela natureza para se desenvolver melhor em temperaturas mais moderadas. O calor excessivo é, sem dúvida, o seu principal inimigo. Agora, olha que interessante essa comparação. Quando a temperatura está muito alta, acima dos 25 graus, a planta entra num modo de sobrevivência. Ela direciona toda a sua energia para as folhas, para a parte aérea. Já na temperatura ideal, ali entre 15 e 22 graus, a energia é distribuída de forma equilibrada. E aí sim, a raiz, que é o que a gente quer colher, consegue engrossar e se alongar. Então, como é que a gente aplica esse conhecimento no nosso país que tem um clima tão diverso? Vamos começar pela região sul, que, olha, tem condições muito favoráveis para cenouras. Para quem está no sul, o período ideal vai de março a agosto. O clima ameno do outono e do inverno é simplesmente perfeito para o desenvolvimento de raízes longas, retinhas e com uma cor bem intensa. Subindo um pouquinho no mapa, vamos para a região sudeste. Aqui, a gente tem uma janela de plantio um pouco mais flexível, mas a regra de evitar o calorão continua valendo, viu? No sudeste, o ideal é plantar entre abril e setembro. E um detalhe importante: em áreas de maior altitude, como nas regiões serranas, essa janela pode ser até um pouquinho maior, justamente por causa do clima mais ameno. Agora, vamos para o centro-oeste, uma região onde o desafio do calor fica bem mais evidente. Aqui, a escolha da época certa é ainda mais crítica. Para essa região, a janela ideal é mais curta, bem concentrada entre maio e agosto. Fora desse período, principalmente no verão, o cultivo só se torna viável se for com variedades específicas, adaptadas ao calor e com manejo muito, mas muito rigoroso da irrigação. Já no Nordeste, a gente sabe que o calor é uma constante na maior parte do ano. Por isso, o segredo é alinhar o plantio com os meses que trazem um leve alívio nas temperaturas e, quem sabe, um pouco mais de chuva. A janela mais comum por lá costuma ser de junho a setembro, mas isso pode variar bastante de um estado para outro. Uma dica de ouro é buscar áreas serranas ou de maior altitude na região. Isso pode fazer toda a diferença para o sucesso do cultivo. E chegamos à região mais desafiadora para o cultivo de cenouras, a região norte. Aqui, o sucesso depende menos de um calendário fixo e muito mais da escolha de variedades adaptadas e de um manejo, assim, impecável. No norte, mais do que seguir meses específicos, o ponto crucial é usar cultivares que foram desenvolvidas para climas quentes. Além disso, é fundamental preparar o solo de forma meticulosa para garantir uma boa drenagem e aeração. Certo, então já entendemos a importância da data de plantio. Mas não para por aí. A escolha da estação é só o primeiro passo de uma estratégia completa, que vai influenciar todo o resto do manejo, da adubação até a irrigação. Vamos ver como esses pontos se conectam? A nutrição da cenoura tem duas fases bem distintas, e é crucial respeitar isso. No comecinho, a planta está focada em se estabelecer, por isso o foco é no fósforo, para criar um bom sistema de raízes. Depois, quando a raiz começa a engrossar, a planta precisa de mais potássio. Ele é um nutriente-chave para garantir tamanho, sabor e qualidade. Ajustar a adubação a essas fases é o que diferencia uma colheita boa de uma colheita excelente. A irrigação também muda radicalmente com o clima.
Em épocas mais frias, a evaporação é menor, então as regas são mais espaçadas. Já em períodos secos, é melhor regar com mais frequência, só que em menor quantidade. O objetivo é manter o solo sempre levemente úmido, mas nunca encharcado. Sabe por quê? Aquela oscilação de muito seco para muito molhado é a principal causa das cenouras rachadas. Isso aqui mostra como tudo está conectado. Plantar na época certa reduz drasticamente o estresse da planta pelo calor, e uma planta menos estressada é naturalmente mais forte e resistente a pragas e doenças. Ou seja, um bom começo alinhado ao clima diminui muito a necessidade de ficar correndo atrás do prejuízo depois. Bom, nós vimos a teoria e a prática. Agora vamos juntar tudo isso para garantir que a jornada desde o plantio até a hora de colher seja um verdadeiro sucesso. Então, para resumir, o ponto crucial é evitar estes 4 erros. Primeiro, plantar no auge do calor. Segundo, não escolher uma semente adequada para a sua região. Terceiro, não adaptar a rega ao clima e, principalmente, exagerar no nitrogênio em épocas quentes, porque isso só vai estimular as folhas e não as raízes. Essa frase resume perfeitamente a nossa conversa de hoje. O sucesso não vem de um único fator milagroso, mas sim do alinhamento inteligente entre o clima da sua região, o preparo do solo e a nutrição correta. É isso que traz previsibilidade e, claro, muito mais prazer ao cultivo. Agora, o conhecimento foi compartilhado e é hora de colocar em prática. Se essa nossa análise ajudou a clarear as coisas, já sabe, né? Deixa aquela curtida, conta pra gente aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade com as cenouras e compartilha com quem também ama a jardinagem. E claro, se você ainda não é inscrito, junte-se à nossa comunidade aqui no Jardim Verde. Até a próxima!